Esse é mais uma edição do Luz nas Trevas e dessa vez falando sobre a 6ª edição da Flick. Tem alguns registros de mesa redonda e também tem algumas entrevistas com alguns artistas falando sobre o seu trabalho. Espero que se divirtam. Eu sou Vanderlini Freitas, ilustrador e quadrinista, e estou aqui na Flick com meus quadrinhos e um livro ilustrado, O Assassino de $1 Milhão. Aqui foi onde surgiu esse personagemzinho, Enigma, que além do livro tem o quadrinho, não é a dupla dinâmica. Que aqui já está o personagem Enigma com outro personagem que eu criei depois. Eu trabalho muito com quadrinhos independentes, né? E com Joselin fiz Recan, volume 1. Tem vários quadrinhos meus na Social Comics, no endereço socialcomics.com.br/Vanderlini Freitas. E aqui eu também estou lançando um artbook desenhando mulheres, que mostra os desenhos de mulheres desde quando eu comecei a fazer desenhos com luz e sombra em 2001 até os momentos atuais, que aí vai misturando várias técnicas, com lápis de cor, com tinta acrílica, com tinta guarda, com tinta aquarelas e com várias técnicas de mistura, mas todas elas desenhando mulheres. Primeiramente. Pode sim, sim. Tá legal o som aí? Tá ouvindo? Tá legal. Seguinte, a gente foi para essa mesa de quadrinhos históricos, né? Quadrinhos potiguares. Eu, na verdade, nunca tinha feito um quadrinho histórico, né? Era assim, como eu sou de Mossoró e tinha um desejo grande de produzir um quadrinho de Lampião, Ataque de Lampião Mossoró. Então, ano passado, né? Eu joguei a ideia para parceria com o Galego, né? Que na verdade a ideia inicialmente era eu mesmo fazer o roteiro e a gente desenhar, né? Mas acabou entrando o terceiro membro, né, que é o Marcos Guerra, que não está presente, para fazer o roteiro, já que ele é um roteirista assim mesmo, né? A gente não tinha tradição de fazer roteiros, mais de desenho, né, de fazer o desenho em si. Então, na Flick do ano passado foi quando realmente a ideia foi fechada. A gente até adquiriu alguns livros aqui nas livrarias, né, de Lampião, sobre o ataque, e alguns livros sobre o Lampião mesmo, para a gente ter um histórico bem assim, rico sobre o cangaceiro mesmo, né? E a gente queria nessa história, porque existe uma edição da década de 80, né, galera? De 81, né? De 81, que foi feita pelo Emanuel Amaral e o Cid Salles. Só que a gente notou que, não desvalorizando o trabalho dos dois, que é um trabalho muito bom, né? Eu queria deixar claro, que a gente notou que é uma história que segue, arrisca um livro chamado A Marcha do Lampião, que foi feito pelo filho do Rodolfo Fernandes, que era o prefeito, pelo Raul Fernandes, que era filho de Rodolfo Fernandes, né? Isso, que era o prefeito na época do ataque, né? A gente notou que era uma coisa muito linear, seguindo exatamente o livro. A gente queria fazer uma coisa mais rica, né? Além de modernizar o trabalho, né, gráfico do quadrinho, também fazer um roteiro mais rico, né? Assim. Então a gente tentou valorizar mais isso e também o personagem Araraca, que foi o personagem que teve mais destaque, né? Porque a história fala que Lampião nem entrou em Mossoró, né? Na verdade foi só o bando, né, que ele mandou.
Assim, os cabeças do ataque foi Macilon e Jararaca. E na primeira história esses caras não tem muito destaque. Né? O Jararaca que tem até que é um dos túmulos mais visitados do Finados em Mossoró, né? O pessoal fala, ele virou santo, né? Ele foi morto lá, enterrado vivo e tal, as lendas que existem da história. Aí a gente achou que deveria ter um destaque maior para esse cangaceiro, e foi o que a gente fez nesse nosso trabalho, né? Foi uma das inovações, né? E também um destaque maior ao Macilon, né? E Macilon foi o cara que arquitetou o plano de ataque, foi porque ele já tinha morado em Mossoró, tinha trabalhado como vaqueiro na fazenda do prefeito e conhecia bastante coisa da cidade, né? Que foi quem convenceu, né, Lampião a ser isso aí. Pode ser pano, né, para uma outra história de Lampião no futuro, né? Sim. Prossigam aí Eu posso falar um pouquinho sobre a produção, sobre como sim. a produção. A questão da produção, né? Como eu falei anteriormente, a gente fechou a ideia de produzir esse trabalho no Flip do ano passado, né? No início do ano, desse ano, a gente começou a fazer os desenhos, né? O roteirista, o Marcos Guerra fez o roteiro e passou para mim, que eu fui fazendo de lápis, ele é arte final, né? Na verdade, então a gente, na verdade, passou quase 6 meses para produzir esse trabalho, né? É um trabalho de 60 páginas, mas realmente teve um processo assim de pesquisa, né? Como é um quadrinho histórico, é necessário você usar bastante referência, né? A questão fotográfica, de traje, indumentária, né? E é o que complica mais no trabalho histórico, né? Quando você faz um trabalho que não é necessário só usa a criatividade, não fazer uma pesquisa de trajes e tal, fica bem mais simples. Esse trabalho assim teve um certo... Tem um aprofundamento aí, né, nessa parte de pesquisa aí, até porque aqui a gente tem os artistas que fizeram a primeira publicação, eles são exímios pesquisadores, né? Então a gente ainda sofreu um pouquinho de crítica, porque eles acharam que ainda não foi totalmente, assim, não seguimos ainda a risca, a pesquisa, por exemplo, de armas, ainda ficou um pouquinho a desejar, né? Mas aí também é complicado pelo tempo que se tinha, e a gente estava, na verdade, pretendendo fazer o lançamento para o Chuva de Bala em Mossoró, né? E isso acabou por nos apressar, e essa pressão aí, apressada, acabou culminando aí uma falta de pesquisa maior, né? Mas não acho que compromete assim exatamente o trabalho, não. Até que eles até levaram pelo lado, vamos dizer assim, poético, aquele lado ficcional da coisa, que realmente não descaracteriza totalmente a arte, que é o fundamental ali naquele trabalho, né? Tipo assim, e a gente, na verdade, a pretensão não era fazer um trabalho histórico à risca, assim, né? A gente queria usar essa liberdade mesmo criativa, que tem até uns detalhes aí que da pesquisa a gente descobriu que nessa época os cangaceiros não usavam essas indumentárias nos chapéus, né? Aqueles estrelas, aquelas coisas. Nessa época eles não nessa época que eles atacaram Mossoró, eles não tinham, né? Porque tem fotos da época, assim, né? Eles não usavam essas indumentárias. A gente fez questão de colocar questão de artística mesmo, e a ideia, como eu acabei de dizer, não era fazer uma coisa histórica, assim, da risca e tal. A gente quis usar o pano de fundo, a história do ataque, mas na verdade fazer uma história, um quadrinho diferente da primeira versão. E na verdade eu acredito que a gente conseguiu fazer algo melhor, né, com uma linha mais moderna, com a história mais rica e tal, né, não frisando que não desvalorizando a primeira versão, mas assim, eu acredito que a nossa história, até por quantidade de páginas, né, que é uma história que tem 30 páginas, a gente fez com 60 páginas. Né, fez com 80. 80, exatamente, 80 páginas, então assim, é uma história que tem assim, mais detalhes e informações, né, sobre o cangaço e os cangaceiros, porque como a gente fez uma pesquisa sobre Lampião, a gente colocou músicas que Lampião criou, né, que ele criou umas músicas, né, Lampião era costureiro, ele costurava a roupa dos cangaceiros, nele havia alguns cangaceiros, assim, a gente enriqueceu assim, do conhecimento
né, assim, a questão cultural também do cangaço. Não só contar aquela historiazinha assim do ataque, morreu o cangaceiro tal, levou tiro tal. A gente quis também colocar essa riqueza de detalhes, né, que são cultura, né, conhecimento. Então, né, assim, se acontecesse um ataque. E a gente também fez uma pesquisa nesse trabalho, né? Assim, teve um estudo assim para fazer a questão da época. E na sequência desse trabalho tem um trabalho sobre as lendas de Extremóis, que na verdade foi feito individualmente por ele, né? O Lampião e os Anjos a gente fez em parceria. Na verdade, a mesma parceria do Lampião, os três artistas. E esse aqui é um trabalho autoral dele, né? Que foi sobre Extremóis, que ele pode falar um pouco mais aí. Inicialmente é o seguinte: a ideia de fazer as lendas de Extremóis partiu, na verdade, eu tenho uns primos que moram lá, né? Então, e entre eles, alguns amigos deles que estavam montando uma peça teatral, tinham uma certa dificuldade de fazer algo referente à cidade, né? Eu até falei, disse: mas aí vocês têm, assim, como ponto de partida para esse trabalho, as lendas da própria cidade. Aí eu fiquei até intrigado, porque ninguém sabia. O pessoal de lá de Extremóis, né, o pessoal mais jovem, sabia dessas lendas, né? Aí eu digo: vocês daqui não sabem? Existe isso mesmo? Aí tem uma história de umas cobras aí que cercou a igreja, e do sino do carro, né, que o sino badalava debaixo da lagoa e tal. Aí realmente, na verdade, quando a gente foi selecionado para o Saga, e um movimento realmente teen, na verdade, o pessoal jovem, eu fiquei meio sem saber o que poderíamos levar para lá, porque Lampião, tudo bem, que ia levar aqui os Anjos queimaram, mas era uma coisa que estava um pouco fora do contexto daquela turma bem... estava habituado ao mangá, né? Aí eu tive a ideia, me lembrei desse negócio do grupo teatral de lá de Extremóis, né? Aí eu não sou roteirista, como Mário Razek, como Renato, como outros por aí que a gente já conhece, né? Eu vou me aproveitar dessa linha aqui que me foi dada pelo pessoal de Extremóis. Então, comecei aí devagarzinho, né? Mexendo aqui e acolá, perguntava um e a outro como foi realmente essa história das cobras. Ninguém quase sabia direito, só sabia que tinha essas cobras, mas não sabia ao certo, né? E alguma coisa eu peguei com Alcides, né? Alcides que também é um exímio conhecedor de histórias regionais, né? Bom, acabou que saiu esse produto aí. Eu espero aí que... Aliás, na verdade, ontem eu recebi uma proposta de uma professora lá de Extremóis, ela perguntando como é que eu fiquei sabendo disso. Eu passei todo esse mesmo contexto que falei agora aqui para ela, e ela disse: você sabia que tem outras lendas de Extremóis? Eu digo: essas não são as básicas, não, as que são, assim, vamos dizer assim, as que figuram na lista principal. Ela disse: não, tem outras lendas também. Então vem aí as lendas de Extremóis 2, viu? Aí exatamente, ela ficou, eu disse: eu sei e tal, e de repente você pode quadrinizá-la, né? É um projeto para o próximo ano aí. Ela disse: tenho interesse em contatar para ver. Depois saiu encadernado as lendas de Extremóis. Aí sim eu posso cobrar um pouquinho mais e comprar realmente o álbum mais caro da turma lá embaixo, né? Esse jeito tá meio fraco. Sim, mas diga aí, pode ficar. Alguém mais gratificante, realmente que eu realizei, né? Como falei inicialmente, era um desejo antigo. Quando eu conheci, eu vim morar em Natal em 86, né? Eu sou de Mossoró. Eu conheci esse trabalho quando eu morava em Mossoró, né? Eu vi esse trabalho, para mim, eu fascinado assim, com as tomadas e tal, os planos. Achei fantástico. Realmente, trabalho lindo, tudo. Aí, assim, a gente já estava começando a desenhar e tal, né? Na sequência, conheci Alcides, Emanuel, depois, quando vim aqui para Natal, os autores, né? Que é aquela desejo, assim, de conhecer os caras, né? Os feras. Muito bom. Então, assim... Como eu falei, como eu era de Mossoró, e essa história realmente eu escutava desde criancinha, né? Minha avó cantando, esse negócio do ataque do Lampião, ela era viva na época
não presenciou porque morava no interior de Mossoró, mas assim, o pessoal conta, né, os avós da gente, essa história. Então é uma história que eu desde pequeno conhecia, né? Então, assim, existiu o desejo de eu fazer ela também em quadrinho quando eu entrei para essa produção de quadrinhos, assim. Então, como eu falei, o ano passado pintou a ideia, eu comentei com ele, a gente comentou até com um colega artista da gente de Mossoró, Laércio, né? Eu estive até em Mossoró antes tal, peguei algumas informações, ele falou, rapaz, é uma ideia boa que só foi feita aquela história naquela época por Alcides, né? Em 81, seria legal vocês fazerem uma versão nova e tal. Teve um apoio da galera lá de Mossoró, e quando a revista foi lançada, que a gente foi para a festa lá, né, da feira para Chuva de Balas e lançou lá, né? No caso a gente lançou num barzinho lá cultural chamado Russo Café, mas a gente também foi para a festa mostrar lá e tal. Assim, a gente conheceu lá um historiador, que é um pesquisador, né, que é o Demi Dantas, e assim, ele foi o cara que achou fantástico, elogiou, comprou 30 exemplares só para distribuir com os amigos, o cara, por achar um trabalho tão bonito, porque quando falaram para ele que ia ter o lançamento, ele foi para o lançamento. Ele achou que era uma revistinha pequenininha, que é comum o pessoal lançar e tal, aí quando ele viu a revista e tal, lombada, achou fantástico, e também, quando ele leu, achou também boa, mandou para pesquisadores de outros estados, né, você comprou uma quantidade maior. Então, assim, é um trabalho que foi bem recebido pelos pesquisadores até do cangaço. O pessoal achou que o trabalho tem o seu valor, né? Então, assim, é gratificante, eu estou satisfeitíssimo com o trabalho. Assim, a primeira tiragem, como a gente comentou em off aí, né, já está esgotada, já vai ser feita uma segunda edição. Então, assim, foi bem recebido pelo público. Então, eu só tenho a agradecer, assim, né, e torcer que eu consiga ter outros planos para a gente fazer coisa melhor sobre o cangaço que está chegando. Não, mas foi legal aí, porque é aquela coisa. Eu, na verdade, eu alcancei ainda um pouquinho Você chegou, quer dizer, menina aqui, Gabriel não conheceu nem Saulo, nem Noeline, e eu acho que talvez nem Janderson não, e muito menos Josenise aí. Mas eu acho que o Leandro chegou a ver alguma coisa da Igapó, da primeira ataque, né? Pronto, naquela produção eu ainda acompanhei, não participei. O Márcio José ainda chegou a fazer uns telhados ainda, ajudando o Emanuel e Alcides, né? Mas eu cheguei já no final, já estava praticamente saindo da gráfica, né? O trabalho. Então ficou aquela coisa também de... Estava começando o desenho, junto com aquela turma que era uma turma profissional, né, no nosso ponto de vista ali, já era os top daqui de Natal, e eu fiquei um pouquinho com aquele desejo de tentar fazer uma história sobre cangaceiro, né? Eu tinha chegado a fazer alguma coisa na época sobre Moita Brava, que era um outro cangaceiro. Porém, aquela coisa, eram tempos difíceis, né? Você fazer uma revista, eu lancei aqui a Epopeia Portugal, foi a primeira revistinha, né? Tamanho formato bolso. E era mais pop, Lampião é mais pop. Sim, aí tudo era mais difícil aqui, tanto eu como o Garcia aqui, né? Nós vivemos aqui um período gráfico. Hoje em dia é muito bom, você vai numa gráfica apta ali, faz uma tiragem boa, um formato legal, mas naquele tempo a gente tinha que fazer o formatinho para poder economizar. A offset era coisa de barão, vamos dizer assim, né? Era muito caro. A gente fazia eu cheguei até a fazer uma chapa. A Alcides conseguiu um luxo para mim, né? Enquanto outros faziam xerox, a Alcides conseguiu uma chapa que não era de metal, era uma chapa de papel. Aí essa chapa era um pouquinho mais barata que a de metal, mas proporcionava uma qualidade melhor do que se fosse na xerox, né? Então eu fiquei naquela coisa, não consegui fazer Moita Brava na época, mas consegui fazer, pelo menos matar um pouco daquele desejo da época, do Moita Brava e o Lampião, do qual eu não pude fazer parte lá da época de Emanuel e Alcides, né? Mas matei um pouquinho daquela vontade e eu vou fazer agora o Lampião com o Garcia e com o Guerra lá, né? E... alguma pergunta? Um quadrinho que você lê aqui, lê em qualquer parte do mundo e ele seja compreendido. Sei lá, isso é o que os americanos fazem, né? Apesar deles usarem o cenário deles, mas é um quadrinho universal, né? Que onde for publicado,
você entende e tal. Se você estiver dentro daquele universo, entender o que os personagens, os poderes, aquelas coisas todas, você do universo da criação artística, você vai entender. Então, assim, eu na verdade crio assim da ficção científica, né? A Alex sabe aí. Assim, eu sou muito a favor da ficção científica, que é uma coisa que o pessoal já, na verdade, eu levei muita porrada por isso, porque, você é nordestino, tem que fazer coisa nordestina e tal. Assim, os quadrinhos que eu iniciei vendo Tex, né? Tex, Ken Park, e super-herói, né? A gente sempre começa lendo essas coisas. E também Disney, né? Mas só que quando eu fui apresentado ao quadrinho europeu, aí eu já mudei, na verdade, a visão do que na verdade era quadrinho. Eu achei que o quadrinho americano anos atrás do quadrinho europeu, assim, né? Em formas artísticas, linguagem e tal. E o quadrinho europeu, ele é universal, tá entendendo? Assim, por mais que ele tem algumas coisas históricas também, né? Mas é tipo assim, a questão de ficção científica, que também eu tentei adquirir mais coisas de ficção, na verdade, né? Moebius, Bilal e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente, na verdade, é por questões de momento, né? Assim, eu já fiz até Santa Luzia, né? Há 1000 anos atrás, galera, eu nem lembrava. Assim, fiz até um quadrinho, assim, de estilo católico, né? E tal. A vida de Santa Luzia. Como eu morava em Mossoró, a padroeira de Mossoró, Santa Luzia, eu fiz um quadrinho lá. Fiz, assim, muita coisa já, mas na verdade eu sempre tentei focar para a questão de ficção científica, e que é uma coisa que é universal, né? Então, eu acredito que, assim, universal no sentido da linguagem, não preciso localizar essa questão regional como vocês estão falando, que eu tenho que fazer personagens que falam oxente, não sei o que e tal, isso aqui, reouce, né? Eu sou a favor de usar a localidade, assim, de se situar quando é um quadrinho assim que é mais para a região, né? Local. Mas se você pretender alguma coisa para publicar a nível nacional, eu acredito que esse nosso Lampião serve para ser publicado em qualquer parte do país ou até do mundo. Porque é tipo um faroeste, assim, tá entendendo? Não é um faroeste nacional, assim, digamos assim. Mas dependendo de outras linguagens que possam ser usadas no quadrinho, já não serviria, não funcionaria em outras regiões e tal, países. É uma besteira, né? Você fala que você tem que poder usar de onde você vive, porque Tex é do velho faroeste americano e Tex é italiano. Produzido na Itália, né? É um fumeto. Quem Park é italiano também. Quem Park também eles falam do faroeste americano, que ele tem familiar na Itália. Você não é obrigado a falar. Olha, o senhor vai falar só sobre o interior de São Paulo. A gente vai falar só de Curitiba. Não. Vamos seguir. Calma, Maria, calma. Não ser tão agressivo assim. Não, é o seguinte, quando eu comecei, eu estava muito influenciado pelos super-heróis, né? Meu mundo era Ebal. Comecei lá com o Tio Patinha, né? Depois fui para Ebal, os heróis e aquele mundo realmente americano dos deuses gregos ali, daquelas figuras, né? Musculosas, né? Aí tomei uns puxões de orelha, cara, brabo de Alcides e de Emanuel, e repreendendo toda a vida que eu fazia um trabalho nessa linha, né? Calma, Gabriel, calma. Prometo. Te amo, Gabriel. Gabriel figura. Sim, aí eu tomei muito puxão de orelha, cara, de Emanuel, de Alcides, até quase me proibindo de trabalhar, né, nessa coisa da figura de 9 cabeças, né? Ele disse, não, você tem que trabalhar a figura como ela é, o brasileiro como ele é, tem que ser a cabeça chata mesmo, 5 cabeças, ó, mas Alcides fica feio demais, cara, o personagem não fica com um aspecto bonito, ele, não, mas é justamente isso aqui que é o nosso bonito. É essa coisa aqui das 5 cabeças, não de 8 cabeças, de 9 cabeças, ó. Então, por um bom tempo, eu fiquei muito nessa linha de Alcides, né? É tanto que quando eu criei a Epopeia Potiguar, um personagem chamado Asa Pisquet, que era baseado muito na Surfista Prateado, no Thor, tem uma coisa meio fora, assim, de Hercúlea, né?
E na segunda epopeia, fizeram tanto minha cabeça, deram tanta porrada que acabei transformando o Asa Bisquet, que era um herói musculoso, num índio franzino, sabe? Foi uma reviravolta assim, meio doida, e fiquei por um bom tempo com essa linha, né? Sempre pensando quando eu ia fazer alguma coisa, e que os personagens tinham um aspecto meio grego, né, daquela anatomia grega, eu tinha que parar no tempo assim, não, tem que ser um pessoal de cabeça achada, quase um ET ali, né? Para poder realmente fazer com que isso aí ficasse bem aos olhos deles lá, né? Mas hoje em dia a gente vê que não tem mais essa pressão toda, hoje a pessoa pode ser desprendida desse rótulo aí, esse rótulo realmente nacionalista aí, e ficaria hoje, conforme o Garcia falou aqui, seria uma coisa mais, vamos dizer, a coisa universal, né? Buscando bem uma arte universal do que uma coisa presa ao local, a não ser, conforme ele falou, você vai fazer uma história sobre Natal, você também não vai colocar uns caras de 3 metros de altura, né? 2 metros de altura, ou assim, né? Não vai fazer uns caras loiros demais, aí descaracteriza realmente totalmente, né? Então uma coisa dentro da nossa linha, do nosso campo aqui regional, você tem que pelo menos obedecer a regra, né? Fora isso, os demais... No experimento não existe a limitação, porque na verdade os personagens, por mais que você vá se basear em fotos que são personagens históricos, ou em locais que você vai ver foto das casas ou numa praça que possa ter na história, na verdade você vai usar a criatividade de todo jeito aí, porque sei lá, a criatividade pode estar na tomada que você vai usar, no ângulo que você usou, né, na cena. Então, claro que na ficção você fica mais livre por questões que, se for você mesmo que criou a história, aí você vai, né, expandir bem mais essa questão da criatividade. Quando você pega um roteiro de outra pessoa, na verdade você está limitado de certa forma, assim, né? Porque por mais que você vá usar a criatividade ali, mas existe um limite, porque você tem que seguir o roteiro da segunda pessoa. Eu acho assim que para a criatividade não tem limite. Assim, a questão que eu queria concluir é essa aqui, porque a criatividade não está limitada, na verdade, nessa criação ser histórica ou ser ficção, porque vai depender. Eu acho que uma cena criativa assim pode ser histórica ou ser ficção científica. Não limita nesse sentido, eu quero dizer. A questão da pesquisa histórica, que na verdade ele toma mais tempo. No caso, toma mais tempo, mas eu acho que não limita muito a criatividade, não. Claro que o tempo se torna um fator assim que pode atrapalhar, porque você precisa de foto, referência. O tempo, nesse caso aqui, realmente é o maior complicador, acredito. Uhum. Que foi o nosso caso aí com o Lampião, que desenha armas, os trajes tem que ser assim e tal. Mas eu acho que as cenas ficaram legais, criativas, apesar dessa questão de você se limitar a fazer trajes que são realistas assim e tal. Né? Tentando pegar aqui um gancho aqui, nessa história do Josinis aqui. Eu realmente tenho assim um problema muito sério com relação ao roteiro, né? É sempre difícil para mim criar uma coisa a partir mesmo da minha cabeça. Então eu me vi habituado a pegar algo já pronto ali, né? No caso de história, para mim, apesar de ter um complicador, realmente, conforme o Garcia falou, toma um certo tempo da gente, da pesquisa, nessa coisa realmente da indumentária do pessoal de época, mas às vezes eu me sinto um pouquinho mais confortável, porque eu acho que me sinto mais... A referência. Eu acho que a referência, o lance da época, me deixam um pouquinho mais confortável do que uma ficção do Moebius, porque o Moebius exigiria também, por parte de mim, uma certa criatividade, e eu não sei se eu teria que pegar um baseado muito doido para poder viajar aí, uma loucura aí, entendeu? Então, eu acho que para mim, nesse caso, a parte, vamos dizer, histórica,
funciona melhor, eu fico mais centrado naquele ponto ali e o conteúdo acaba sendo mais rico, né? Desse ponto de vista aí. Agora eu faço também, se a pessoa realmente me der um trabalho e até me ajudar como pode ser certas imagens na história, uma ficção à la Moebius, até faço também, dá para fazer numa boa. Só que eu me sinto mais à vontade, eu acho que dentro de um campo histórico. Ela me proporciona mais, assim, o que eu fizer ali pelo menos já está dentro do contexto e ninguém pode dizer que está errado. Já um negócio meio a Lanvus, Moebius, abrir o cadinho, meu irmão, isso aqui tá muito doido, o que é que significa? Não sei se eu responderia direito a essa pergunta do cara, mas enfim, cada um tem mas eu também não tenho problema nenhum com ficção, tanto que eu também tenho uma certa versatilidade com essa parte de desenho, né? Vários estilos, né? Essa parte de desenho anatômico mesmo, caricaturado, cartoonizado, então isso para mim não há muito problema não. Mas eu acho que o histórico ainda me deixa mais confortável. Sim, vai concluir. A questão dele dizer que é mais confortável no histórico é porque a escola dele, né, com o Emanuel Mará, Alcide, ou seja, ele começou a fazer fez muita coisa histórica, né, com o pessoal. Tem muito trabalho histórico, né? Essa vantagem do histórico já tem um ponto de partida assim, que facilita a questão da referência, porque você vai pegar realmente partir de uma referência fotográfica já, né? Ajuda nesse sentido. Já a ficção precisa mais de você usar, né, a questão da criatividade mesmo em si, dependendo também do tipo de trabalho que for, né? E essa questão que ele falou aí de explicar assim, eu acho que não precisa explicar, né? Ficção científica, você não, dependendo da viagem que for, né, não é tão necessário. Mas assim, eu já não sou fã dessas viagens tão doidas assim, uma ficção mais pé no chão. Favorece também aquela, pronto, aí entra em cena aquela parte da criatividade, né? Eu acho que também teria uma boa liberdade de criar em cima dessa parte de gladiadores, de arena, aquela parte movimentada e turbulenta da Idade Média aí, né? Esse seriam dois temas bons para mim, guerra e gladiador. Idade Média aí. Até a Idade da Pedra também é uma coisa boa aí, né? Colonização, eu acho que, na verdade, eu acho que essa parte histórica, eu acho que desfilaria numa boa sobre qualquer fase da humanidade aí. Deixa eu ver o que o Garcia acha. Você já falou tudo. Na verdade, tem muitas opções, né? Na verdade, se puder entrar assim, a era de dinossauros, eu gostaria também, é legal assim. Como os dinossauros foram, né? Garcia é o seguinte, os dinossauros e o pós-humano. Aí pronto, tá certo. Os dois extremos aquilo. Mas não pode, se for, né, se puder entrar nessas opções que ele deu aí, seria legal usar dinossauros, assim. Fazer um trabalho com dinossauros é também um desejo, assim, uma vontade de fazer, usar dinossauros e tal, alguma coisa como foram destruídos, é interessante. Já não é tão histórico, mas como os dinossauros existiram ou não? Você sabe dizer? Existiram dinossauros? Bem, tem dois na minha... Mas é verdade. Ainda estão vivos, né? Mas essa na verdade, essa Gladiadores é legal também. É um tema bem interessante. Bom mesmo. Você já citou aí os melhores. Tanta coisa, né, que é difícil só uma, né? Porque uma puxa a outra, né? Você fala em desigualdade, de distribuição de renda, segurança e tal, isso aí é um quadrinho, na verdade, com o tema social é bem interessante. Mas pode ser feito, pode usar quadrinho cômico para fazer, pode usar quadrinho... eu tenho feito muita coisa aí a temática assim, meio ambiente, né? Então, é um tema até que me agrada mesmo e até gostaria realmente até de continuar, né? Se houverem novas adesões aí, financeiras. Porque trabalho muito bom. Eu gostaria de trabalhar, continuar nesse tema aí. É um tema que me agrada. Essa parte assim, temática atual que hoje, assim, fora aquela parte da história, né? E prenderia, né?
Pronto, seria mais ou menos isso aí, no meu caso aqui, né? Diga mais lá. Vocês estão com algum projeto assim? Sim, tem um menino ali. Vai lá. Eu tenho uma dúvida sobre quais são as principais fontes quando vocês vão fazer algum quadrinho histórico, como do Lampião e o do Extremóis. As principais fontes que vocês usam para poder produzir o quadrinho. No caso, fonte de pesquisa. No caso de Extremóis aqui, eu me utilizei das próprias pessoas, né? Os moradores, tem uns parentes que moram em Extremóis, né? E eles que me forneceram parte desse material, né? Hoje realmente eu fiz o roteiro em cima das falas desse povo aí. E a outra de Lampião, na verdade, é o seguinte. Na verdade, o roteirista se ocupou de nos fornecer parte do material, né? A gente não foi tanto atrás, né? Um pouco da gente foram as pesquisas de indumentário do pessoal, o armamento, vamos dizer assim, a cidade como era no tempo na década de 30, né? No tempo que Lampião que atacou Mossoró, né? Então, parte dessa fonte aí nos foi passada pelo roteirista, né? Extremóis, sim, eu fui atrás, acabei fazendo sozinho, porque ouvi comentários das pessoas, os hábitos de antigamente e como era parte da igreja, as ruínas, né? Então, partiu dos moradores, né? No caso, a história de Extremóis aqui. Se você quer falar alguma coisa... É isso aí mesmo, né? No caso, eu posso falar do Lampião, que a gente, na verdade, pegou também fontes da internet, né? Assim, fotos da época. Tem um site feito pelo pessoal do Mossoró que coloca bastante fotos colocou fotos da época do ataque, que na verdade é um tema bastante cultivado pela cidade, né? Tem a festa e tudo anualmente, a chuva de balas. Então, assim, tem alguns sites que o pessoal posta fotos, né? Existe um memorial em Mossoró, né? Que tem bastante foto. Aí foi essas fontes, né? Mas independente disso, o roteirista nos passou, como ele disse, muita coisa, né? E pegou livros, né, que foram escritos sobre o ataque, e em alguns desses livros tem muita foto. Principalmente o livro do filho do prefeito, né, que é o Raul Fernandes, que ele era possuidor de algumas indumentárias que alguns cangaceiros que foram capturados, né, que foi morto, eles pegaram as roupas, os punhais, as facas, as coisas lá, né, as armas, e ficaram com esse material. O filho do prefeito tinha algum material que depois ele doou para o museu lá do Mossoró. Então, assim, tem essas fotos desses materiais foram fotografadas e colocadas em livros. Então, assim, foi de onde a gente pegou algumas referências dessas fotos que tinha no livro e na internet. O projeto é Contato, eu trabalho com um projeto de ficção científica, e a gente tem, né, na sequência, a gente tem uma parceria com o Edgar Franco, né, que é um projeto que vai completar um ano agora esse mês, né, na verdade. Ele passou para a gente esse roteiro, para a gente produzir tudo e tal. E é um trabalho de ficção científica que é uma continuidade daquele trabalho dele, para quem conhece, né, o Pós-Humano lá, que ele fez com o Mozart Couto, né? E o Cybertrunk. É um trabalho legal, realmente, para a gente, de bastante importância, assim, porque é um cara muito conhecido aí nacionalmente, tem um trabalho bastante interessante, até internacional, e a gente fazer um roteiro com ele vai ser bom para divulgação do nosso trabalho. E a ideia dele é a gente lançar ele no FIC, né, que tem no próximo ano, e a gente pretende lançar antes, no caso, na Comic Con em Recife, né? Assim. É o seguinte, tem essa coisa da Extremóis aí, de Extremóis, né, que a professora Gorete de lá, ela disse que tem outras lendas para serem contadas aí, e isso realmente interessa ela, realmente. Ao que eu pude entender, ela é diretora de um colégio e tem a vontade, assim, de expandir mais esse conhecimento de Extremóis, que realmente ela viu mesmo que parece que a turma lá é um pouco dispersa quanto a essa ideia do conhecimento da própria cidade, né? Então, se a coisa for num rumo legal, como eu acredito que vá com ela, então pode ser que a gente faça um projeto em parceria, eu e ela, né? Ela e eu, é uma coisa assim.
Então, mercado, ela e eu, fica assim um rumo bem interessante aí. E pronto, por enquanto tem isso aí. Não sei, Elcio tem um outro projeto aí com o Iaperi, é um movimento aqui de Natal em 1817, houve aquele movimento lá, não sei se é alguma coisa histórica também, né? Para voltar um tema histórico. Ainda está em negociação, e a Iaperi está vendo a possibilidade de tentar bancar esse projeto sozinho, né? Sem o apoio de outro órgão, de outra instituição aí, cultural. Né? Quer dizer, eu não sei se acontece, vamos ver, e espero que entre 2017 venha a se realizar aí. Vamos ver, é um projeto a mais para a gente tentar manter esse ritmo que a gente começou em 2015, né? 2015 aqui, doido, hein? 2014, na verdade. 2014 a gente começou, começamos com, teve um edital lá, o Rodrigo Bezerra veio aquelas histórias, eu fiz 2 histórias para o edital, né? Em seguida veio material com guerra, temos esse aqui agora, bom, já está dando pano aí para um futuro aí, e outros, se aparecerem, serão bem-vindos, né? Eu sou o Leandro Moura, ilustrador e quadrinista. Tenho alguns trabalhos recentemente publicados, né? Também ilustro livros, né? Ilustrei 2 livros da Clock Tower, O Fantástico Mundo de H.P. Lovecraft e O Mundo Sombrio, de Robert Ingrid Howard, né? Histórias e mitos discutidos, na verdade. E são livros que foram publicados recentemente, né? Via uma espécie de crowdfunding e pré-venda. Ambos foram publicados agora em 2016 e já estão praticamente esgotados. O outro livro, que foi o primeiro deles, foi o Rei de Amarelo, no qual fiz a capa, e também já está, por sinal, nas suas últimas cópias. Esse é o meu trabalho em relação a livros ilustrados. Eu sou formado em artes visuais pela UFRN desde 2011 e sempre gostei da cena de quadrinhos, ler quadrinhos, né, literatura, sempre gostei desse meio. Participei muito tempo de um coletivo chamado Caótica, com outros autores, né? Um deles era Marcos Guerra, que era um dos idealizadores principais, e entre outros colaboradores que também vieram, outros saíram, né? E nesse meio tempo, produzi histórias curtas na web, depois vieram os impressos, como a gráfica novel Evangelho Segundo Sangue, né? Uma história de terror ambientada em Natal do século XIX. Também tem outros como a coletânea com a Milena Azevedo, no qual ela fez com diversos artistas de todo o país, que foi um projeto chamado Visualizando Citações, volume 1, foi publicado em 2013 e agora, em 2016, saiu a segunda edição, e dentre outros projetos, né? Assim, meu interesse sempre foi contar histórias a partir de imagens, contar narrativas interessantes. Seja no gênero de horror, que acho que talvez seja o maior interesse, mas também ficção científica, fantasia. O interesse, a importância, na verdade, é de contar boas histórias. Né? Acho que você contar boas histórias é o que mais interessa nesse meio. Né? Graphic novels de diversos assuntos sempre me interessaram, clássicos como A Piada Mortal, Watchmen, ou coisas mais independentes de autores nacionais, né? Isso sempre foi do meu agrado. E nesse meio tempo, entre essas publicações e os trabalhos relacionados a quadrinhos, narrativas, entre 2012, em meados de 2012, conheci o livro O Maldito Sertão, do Márcio Benjamin, que saiu pela editora Jovens Escribas. Ele foi um trabalho no qual o autor tentou, na verdade não, ele fez um resgate das histórias que todos nós ouvimos quando crianças, né, à beira da lareira, fogueira, conversas de nossos avós, nossos pais sobre mitos ou lendas do nosso país. Personagens como Mula Sem Cabeça, o Bicho Papão, Caipora, Curupira,
lobisomem. Todos os personagens sabem que tem diversas histórias relacionadas a eles. E o que me interessou no Benjamin foi a oralidade, o modo como ele contou essas histórias. E a partir daí foi que, acho que nesse mesmo ano, 2012, a gente entrou em contato, né, começou a se relacionar em relação à narrativa, e pouco tempo depois veio o convite para fazer a adaptação do livro Molde do Sertão, justamente algo de interesse mútuo, e que agora ele foi lançado agora na Flip. O lançamento oficial ocorreu agora no último dia 11 de novembro. Eu, junto com o pessoal do coletivo Quadro 9, né, são 5 autores: o Rodrigo Xavier, Renato Medeiros, Mário Razek, Cristiane Moura, ou Cristal Moura, e essa pessoa que nos fala, né, o Leandro Moura. Nós tentamos ser fiéis o mais, talvez assim, de certa forma, não fiéis ao pé da letra, né, porque também não seria interessante fazer uma adaptação literária, seguir a risca tal qual foi feito o livro. O interessante é a liberdade poética que a gente pode ter numa apresentação como essa. E o próprio autor, o Benjamin, ele ficou muito satisfeito com o que nós fizemos. Assim, nós respeitamos a essência das histórias, né? Chegamos à conclusão de que seria interessante fazer um trabalho de resgate e, de certa forma, até ampliar o leque de possibilidades de narrativas que o Benjamin iniciou em seu projeto. Bem, é isso aí. Eu sou o Leandro Moura. Se vocês quiserem saber mais dos nossos projetos, né, é só clicar lá na página do Coletivo Quadro 9 no Facebook. Valeu! Da velhinha mais escolada das tirinhas de hoje, né? José Veríssimo e Ju Veríssimo. Eu deixei ela em primeiro porque ela escolheu o lado. Aí Olha aí. José Veríssimo nasceu em Natal, tem graduação em artes visuais e mestrado em artes cênicas. Desde a década de 1990, atuou como quadrinista, ilustrador e professor. Ju Veríssimo, natural de Campina Grande, na Paraíba, apesar da pouca idade, já participou de projetos onde trabalhou com desenvolvimento de identidade visual, diagramação e colorização. Então vamos ver aqui o que essa dupla, né, de pai e filha está fazendo. E que, assim, é muito bacana a gente ver o projeto, né, a Marieta e todos os seus personagens terem ganhado vida vindo da cabeça, né, de duas gerações diferentes, né? E no caso Veríssimo, um homem, e Ju, uma menina. Então, assim, como foi que, digamos assim, pintou Veríssimo? A primeira ideia, assim, primeiro foi assim: caramba, será que se eu fizer uma tirinha com a Ju vai dar certo? Ou foi Ju que disse: pai, posso fazer algum trabalho com você? Como é que começou, assim, a gênese, né, da produção da Marieta? Não da Marieta em si, mas assim, como foi que vocês dois se juntaram para tocar um projeto em comum? quer falar? Tá ligado? Quer falar ou quer que eu fale? Nossa. Assim, a gente tava pensando, a gente tava conversando aí, foi olhou pra mim e falou: por que a gente não fez nada? A gente não tem nada, vamos fazer alguma coisa? A gente estava no estacionamento, pensando no que a gente poderia fazer junto, assim. Aí foi nesse dia que a gente pensou: vamos fazer tirinha, né? Porque até então, Juliana já trabalhou em algumas coisas de parte de identidade gráfica, identidade visual,
Só que nesse dia a gente percebeu que nós nunca tínhamos feito nada juntos, né? Aí foi o gatilho, a gente pensou, e o que nós poderíamos fazer? E a princípio a ideia inicial foi que fosse uma coisa que não nos tomasse tanto tempo, que fosse uma coisa que fosse um hobby agradável, né? Fosse uma coisa que pudéssemos fazer sem muita cobrança. Aí veio a ideia inicial. E a Marieta já surgiu assim pronta para vocês? Vocês sabiam que a personagem ia ser a velhinha com as características da Marieta e que ela ia conversar com a netinha? Como é que surgiu assim? Como foi agora a gênese da Marieta? O processo foi a partir daquela coisa do brainstorm, da tempestade mental, né? A gente não veio com a ideia pré-pronta, a gente não sabia que seria uma velhinha. Então a gente começou a trocar ideias. Um animal, objetos. Você ficou pensando o que poderia ser. Uma tira seriada que continue na tira seguinte, ou uma tira que sempre vai ter um personagem diferente, ou uma tira de super-herói. A gente cogitou isso tudo. Só que a gente decidiu, né? Tiras de humor, que a princípio seriam diárias. Isso foi decisões que a gente foi tomando, porque a gente sabia que se fosse diária, a gente faria uma por dia e podia se policiar para pelo menos as 100 primeiras saírem. Era a nossa meta, fazer 100. E a gente conseguiu manter. E a gente, nessa tempestade mental, a gente chegou no nome. Não foi nem uma personagem, foi nem a gênese da personagem, mas no nome, Marieta, que é o apelido da minha mãe. Minha mãe Maria. Olha aí. Aí Marieta é sonoro, né? O que poderia ser Marieta? Por que não a velhinha, né? Para aumentar a coincidência, né? Pode ser. Que característica poderia ter a personalidade dessa velhinha? Como ela poderia ser, né? Aí, a partir desse mote inicial, a gente começou a enraizar as ideias. Aí foi surgindo com quem ela seria, com quem ela poderia interagir. Aí só uma pausinha, porque já estão perguntando qual o arquivo ali para... Eu diria agora. Que é para o pessoal que ainda não conhece, né, a Marieta. Pode chamar da bunda. Quanto vai? Cansei. 4 dias. Tem show. Depois te precisa pra comer alguma coisa, tomar um show. Parece que eu bebo. Jô? Linda! Eu tô brincando, depois eu... Foi o que eu mexi no cloro. Opa, vou editar. E Milena Tirite, você não percebeu. Sim. A Ju quer falar alguma coisa sobre esse processo do nome, ser homenagem à sua avó, né? E aí você concordou? Como é que foi, assim? Você achou bacana? A gente se bateu um pouquinho no início, né? Desde o visual a gente foi conversando. E foi muito legal esse início de botar as características assim, visuais dela. E como seria, a altura, cabelo, o estilo. A gente botou já, Maria que foi gordinha. Foi bem... Nos slides vai ver alguma coisa do projeto inicial dela, dos primeiros desenhos que deram origem a personagem. Aí eu acho que esses slides aí deve ter. Aí vocês vão poder ver o exemplo do que ela está falando. Mas assim, foi bem tranquilo, né? Apesar porque o início era aquela coisa, né? Como será e tal, e foi bastante ideia. Hoje a gente isso foi tranquilo, né? Mas na época foi muito tranquilo. E a netinha, tem alguma coisa assim? Tem alguma coisa sua, Ju? Como é? A netinha foi o que eu costumo chamar de conta, assim. Quando vai começar, e aí, minha filha, vamos pensar no visual da personagem vai interagir com a Marieta, que vai ser a neta dela. E a gente pensava, a netinha. E aí eu falei, deixa eu escolher, deixa eu botar o meu dedo aqui. E eu peguei o visual da netinha, eu peguei assim pra mim e falei, faz isso, faz aquilo. Ela foi bem diferente no início também. Mas foi aquela coisa, bota isso nela, gira isso dela. Não tava nem concordando, mas... Assim, algumas coisas muito características do visual da netinha, por exemplo, a netinha tem uma coisa que não é tão usual em personagem de humor, ela tem um alargador, né? Isso foi ideia de Juliana.
Para realmente, porque as tirinhas de Marieta, elas falam de choque de gerações. Exato, né? exatamente. E realmente, o alargador já coloca a Netinha, já é um dos elementos que coloca a Netinha realmente como totalmente contemporânea, né? E o mais engraçado da tirinha da Marieta é porque a Marieta, ela tem toda uma educação, digamos assim, vamos dizer, clássica, né? Ela é uma senhora do tempo dela, digamos assim, mas ela também quer interagir com a modernidade, com a contemporaneidade, né? Ela não é fechada, né? Isso. Mas ela continua aquelas ideias Ela sempre tem um choque quando é assim, nossa. É muito bonito ver você com essa leitura profunda e densa da Marieta sobre o largador, mas na realidade, Milena, é porque ela me pediu para usar. Aí eu disse, agora não, você não vai usar agora não. Ela disse, botou na personagem. Então pelo menos põe ela na Netinha. Eu falei, ó pai, vamos conversar, vamos negociar isso, então já que eu não, então Netinha. Então peraí, agora já vi outra ideia aqui, peraí. Será que algumas das tirinhas, alguns dos diálogos da Marieta com a Netinha também são reflexos de alguns diálogos de Veríssimo com você, Ju? Eu tô com medo de responder porque a Netinha, ela sempre é muito esperta, assim. É espertíssima. Aí eu tô com medo de responder. Não, Milena, não é. Ela já dirá que é, mas é mentira. Ela nem falou, mas o gestual dela já disse, né? Mas por ela. Teria um suporte engraçado, é uma mídia engraçada, né? Porque é muito sintético, então às vezes é muito simples, é um espaço muito pequeno para fazer a historinha. Então às vezes só uma palavra que a gente fala um para o outro já é o suficiente para desenvolver, ou uma imagem que a gente vê. Né? Então assim, às vezes não é nenhuma coisa assim explicitamente o que nos influenciou, é mais uma referência. Sim. Não, algum assunto que também esteja em voga naquela semana, foi discutido tal coisa, né? Então vocês, isso aí dá para encaixar na tirinha, né? E o que é muito bacana na tirinha da Marieta também é a participação da morte, né? Como a Marieta, ela se relaciona com a morte, porque ela não teme a morte. Em todo momento, ela trata a morte como uma amiga, né? Ou seja, é uma senhora do seu tempo, com os seus pensamentos, digamos assim, antigos, querendo entender essa modernidade, né? E ao mesmo tempo, não tendo medo do tempo que ainda lhe resta, né? Porque a morte vem conversar com ela, né? E como uma amiga, né? A morte, vez por outra, aparece na história. E desde o primeiro momento, desde a primeira aparição, pelo que eu lembro, a Marieta nunca se assustou com a morte, né? E nunca chamou a morte de morte. Ela sempre se refere com ela, como você falou, como amiga. Marieta nunca chama ela de morte. É interessante, a gente quis mostrar justamente isso, né? A tranquilidade da experiência da vida com relação à espera. Que todo mundo sabe que vai ter um fim, né? A única certeza da vida é a morte, na verdade. Isso, né? Que nos caracteriza tanto, né? E Marieta, pela experiência, ela consegue lidar bem com isso. Que é uma coisa interessante você falar, que foi um material que a gente quis fazer inédito para o livro, que o livro da Marieta, que a gente está com ele aqui na Flick, tem uma página de quadrinho que foi inédita para o livro, foi feita só para o livro, a gente não publicou como tira na internet. Que é justamente esse diálogo entre a morte e Marieta. Eles se encontram num parque, num banco de praça, e a morte pergunta para ela, Marieta pergunta para a morte, por que você não me levou ainda, né? Que era uma coisa que a gente também queria mostrar, né? Por que Marieta não morre. Meio te amei aí. Sem spoiler. Marieta te amei, assim. Marieta te amei das antigas, não essa nova, né? Não, das antigas. É a nova. Te amei é imortal, né? Marieta também, pode ser que vá pelo mesmo caminho, né? Ou não. Bom, aí tem cada também do ETzinho, que é o elemento mais, digamos assim, fantástico, né, surreal da tira, porque a morte, ela, assim, a gente até ainda, digamos assim, aceita, tá dentro do universo, só que esse ETzinho que aparece, né, como foi que vocês chegaram a ideia assim, poxa, tem que ter um outro personagem e tem que ser realmente completamente diferente, né? E ele vem também para causar um outro choque, porque assim,
além do choque da Marieta com a netinha, choque de gerações, o ET vem de outro planeta, né? Então é um choque de culturas completamente diferentes. E aí, como é que vocês pensaram assim, essa entrada do ETzinho, né? Na tirinha? Foi ideia suja? O ETzinho chegou até... Então, no início a gente começou como personagem, né? Ele entrou numa tira e aí a gente depois viu, vamos usar outra, mais uma e o ETzinho foi ficando. Hoje ele é a turma, né? Ele entrou como quem não quer nada, foi? Apareceu assim de paraquedas e aí foi ganhando espaço, né? ETzinho é nosso personagem sensível, fofinho e, né? Ele tá nas tiras, assim... As tiras de reflexão, as tiras de pensar na vida, né? Pegando umas filosóficas. Uma pegada filosófica é com ele. É irônico isso, porque ele na realidade ele entra quase como um estereótipo, assim, uma coisa pré-pronta, né? Porque na primeira tirinha dele, o que acontece? Marieta vem andando na rua, o ETzinho pousa num disco voador e diz: leve-me ao seu mestre. Aí o que Marieta faz? Leva ele para a aula de artes marciais e diz: ó mestre, está aqui o seu novo aluno, né? Isso aí foi muito legal. Com essa brincadeira inicial sem muita pretensão, era só um personagem que talvez nem aparecesse mais. Só que a gente percebeu que havia ali a potência de alguma coisa, né? Podia desenvolver a partir daquilo ali. Só que a partir dessa primeira tira que ele diz: leve-me ao seu mestre, a gente toma uma decisão. Ele vai ter um afastamento. Vou usar o tabuleiro que você está usando ontem, né? Se fosse um joguinho, é como se ele saísse do tabuleiro da narrativa e mais observasse os humanos e não interagisse. Então, na segunda tira em diante, ele não fala mais nada. Ele só observa. Ele só fala na primeira tira. A gente até produzindo as tiras, né? Foi assim, o ETzinho, nosso personagem mudo e tal. E aí, a gente, certo dia, foi olhar, tá aí. O ETzinho, ele falou na primeira tirinha. Foi uma surpresa. E assim, a gente há muito tempo tinha isso certo na nossa cabeça, o ETzinho é nosso personagem mudo. E depois foi uma surpresa ver que ele falou na primeira tira, mas que, né? Foi quase inconsciente, né? Deixado no... Exato. Eu acho que foi o choque, né? De quando o mestre, né? Que ele pediu para levar o mestre, não era o mestre que ele estava esperando, né? Aí foi um choque, aí ele falou: não vou falar mais nada não, é melhor ficar só observando mesmo, né? E o legal não causar mais confusão. E a gente tenta sempre afastar o ETzinho para mostrar como a nossa realidade às vezes é muito estranha e nós não percebemos. Às vezes olhar pelo olhar de uma pessoa que não é da nossa cultura fora, nos faz perceber melhor, né? Isso. Essa é a busca com o ETzinho. E aí, quando vocês já criaram, né, todo o cenário, todos os personagens, e aí começaram a colocar as tirinhas na internet, né? Foi no Facebook, foi isso? O suporte básico é o Facebook. A gente fez um blog. Tem um blog. Tem um blog, mas a gente usa mais para guardar. Assim, a principal via de divulgação pelo dinamismo, né, é o Facebook. E aí, como foi a aceitação? Assim, logo de cara, como é que o pessoal gostou, ficava pedindo mais? Vocês conseguiram realmente fazer um deadline? Ó, Ju, vai ser realmente uma por semana, então vocês têm um dia para produzir a tira, como é que vocês fazem? Ou às vezes está chegando, eita, sexta-feira, ó, a gente tem que fazer para publicar da semana. Como é que funciona aí? Sobre esse início de uma por semana, a gente... porque a nossa meta inicial era as 100. Que início de uma por semana? Eu não lembro disso não. Uma por semana? Não, tô falando que foi engraçado. Foi o pensamento inicial, né? Mas era uma por dia. Não, era uma por dia. Foi engraçado ter falado uma por semana, porque né, foi... era uma por dia. Era uma por dia. Então a gente foi meio desesperado. Mais desafiador ainda, né? Foi assim, era aquela coisa de as ideias... Nossa, porque era difícil, né? A gente conseguir fazer uma tira por dia. Mas que me ajuda. Porque assim, Veríssimo, né, dando aula, você também estudando, tem que fazer dever de casa. E aí chegava, tipo assim, chegar de noite, eita, tem que sair a tirinha, e agora? Mas não chegava de noite não, assim, na prática acontecia, porque Juliana se desloca muito de transporte, né? Ela precisa ir para casa da mãe dela, fica comigo em casa. E o que acontecia? Nós íamos juntos, eu ia com ela e a gente ficava junto na parada de ônibus, esperando o transporte coletivo. No intervalo... Aí, nesse bate-papo, o que acontecia? Nós gravávamos ideias que achávamos interessantes, gravávamos no celular, e isso aí era a base para desenvolver roteiros depois. Então, o berço de 80% das tirinhas é uma parada de ônibus. É um bate-papo informal na parada de ônibus. Isso aí era moldado para se transformar num roteiro depois.
E foi frenético, esse início das 100 primeiras trilhas foi frenético, porque como você mesma disse, a gente tem a nossa rotina, né? E Marieta era uma coisa que ia ser encaixada inicialmente como hobby, mas como a gente é meio neurótico, né? A gente não ia deixar, se estipulou que seria diário. E eu acho que foi exatamente isso que fez Marieta enraizar mesmo, assim, porque o compromisso, né, de a gente ter as tirinhas, vamos lá, a gente vai conseguir as 100 primeiras, e foi isso que fez ela chegar e ficar. Que esse tipo de mídia, principalmente para quem divulga em rede social, é importante fidelizar o leitor. Então, o leitor, se a gente começasse diário, o leitor ia se habituar. Todo dia tem uma tirinha da Marieta lá. E a gente achou importante manter essa constância no início, porque ele ia poder acreditar no projeto. Ele ia ver, não, é sério, vai ter uma por dia, eu vou poder acompanhar a personagem, vou poder conhecê-la melhor. Por isso que a gente se cobrou tanto nesse sentido, entende? Nesse início foi bem em função disso. E teve frutos, né, essa atitude, porque a gente começou a receber retornos. Isso, eu acho que do processo criativo isso é o mais legal, né? A pessoa chegar a dizer, ver isso, não, achei que tem um aspecto legal, ou tive a impressão que essa tira não passou uma mensagem interessante. Em compensação, outras pessoas vêm e dizem, pô, ela falou uma coisa que eu penso, né? Marieta pensou parecido comigo. E isso aí foi meio que fazendo a gente também formatar a personagem, porque como a gente criou no final de 2014, a gente não sabia ainda como ela seria depois de um tempo médio, né? Então a gente foi meio que descobrindo ela nesse processo. Nessas tirinhas diárias, com os feedbacks das pessoas que estavam lendo. A gente foi moldando melhor a personalidade dela, com desses retornos. E eu acho assim, Marieta a gente deu um início, né? E assim, hoje a gente descobriu coisas que, sei lá, a Marieta mostrou pra gente. Não foi nem aquela coisa de, eu criei isso, eu quis que ela fosse assim. Ela foi nascendo, ela foi ganhando vida própria, né? Sim. Por isso que a gente fez questão também de, no livro, fazer a coletânea integral de todas as tiras, para que o leitor também pudesse ver como ela começa, né, que vai ver algumas mudanças de personalidade, algumas mudanças até de grafismo, de estilo de desenho, e como ela termina na última tira. A gente colocou até uma tirinha extra que a gente fez só para divulgação da campanha do Catarse, que foi uma campanha de financiamento coletivo. Uma tirinha extra que a gente não colocou nas tiras gerais da Marieta, foi só para a campanha. A gente também colocou no final do livro, tá ela lá, porque a gente queria colocar todas, integralmente. Mas isso que é bacana no processo, no caso tira, né, que é um processo contínuo. O leitor, não só o leitor, mas os próprios criadores, os próprios artistas veem que alguma coisa realmente acontece, né, na vida da gente, ou coisas que a gente escuta falar ou vê, né, ou lê sobre e dá ideias novas e tal. Então há mudanças, né? E quem faz um trabalho que é ou diário ou semanal, em algum momento vai se perceber uma mudança, né? Daqui a, sei lá, 5 anos, vocês continuam a fazer Marieta, quando vocês forem olhar realmente para essas primeiras, caramba, ó, e era assim, a gente ainda colocou ela fazendo isso, e agora, né? Mas não, ela já não pensa mais assim. Mas realmente, quando a personagem ela ganha vida própria, né? E os próprios leitores também já têm contato com ela, já conhecem quem é Marieta, já conhecem quem é a Netinha, já conhecem a Morte, já conhecem o ETzinho, eles meio que já sabem o que é que eles vão esperar. E muitas vezes o desafio para quem está fazendo é tentar mostrar que, peraí, como é que eu posso surpreender o leitor, né? Aí eu já vou fazer um gancho aqui, me permitam, com a Graphic MSP da Mônica, né, feita pela Bianca Pinheiro, que foi quando eu fiz a resenha, né, para o Universo HQ, eu comentei isso. Quando você tem um personagem que é muito icônico, né, que você já sabe como a Mônica age, não tem como ela ser diferente, ela vai querer bater nos meninos com Sansão, entendeu? E aí acontece uma situação na qual ela não pode utilizar a força para resolver, que é justamente ela percebe que os pais dela estão sempre brigando, né? E estão quase chegando à separação. E como é que ela vai resolver algo de um jeito diferente que ela estava acostumada a resolver? Então isso é bacana tanto para o leitor quanto, no caso, eu acho que quer dizer, Maurício relutou um pouquinho no início, né? Mas Sidney deu a ideia, Sidney Guzman deu a ideia, e realmente Bianca soube conduzir de uma forma muito sensível, né, e muito bem feita.
Mas esse desafio, sabe? Você pegar um personagem icônico, né? Se Deus quiser, a Marieta vai chegar lá, vai ter uma longevidade aí bacana, grande. E vocês vão voltar para o começo, e o próprio leitor mesmo, né? Como tem agora a coletânea, já está impressa, né? Não é só na internet, está impressa, as pessoas podem manusear quando bem entenderem. Com certeza em algum momento vai acontecer isso, e eu acho que também vocês vão sentir, né? Peraí, como é que a gente pode surpreender agora, né? Pronto, vai ter algum momento que o ETzinho vai falar de novo, né? Vai ter alguma situação em que ele quer influenciar a gente, vocês estão percebendo? Mas não, boa ideia. Não, sou má não, eu sou generosa, já estou dando ideia. Só porque ela quer ver ele falar de novo? É a mesma coisa de querer que o Cascão tome banho enquanto criança, né? Enquanto ele é criança, você está querendo influenciar. Bom. Mas bem, ao contrário do Cascão, ele já começou falando, vocês é que botaram de mudo. Não, então pode acontecer alguma situação, né, que leve o ETzinho a falar. Uma situação marcante, entendeu? Oi, Miguel. Como é? Ô, Miguel. Ela tá querendo roteirizar. Eu acho é melhor parar aí, melhor parar por aí. Mas também é a grande magia da expressão artística, né? Essa coisa de poder moldar, né? A pressão na arte ela é transformadora, então ela vai fazer surgir novas soluções, né? Sim. Eu acho que você falou aí do Maurício, eu acho que ele está sendo muito ousado nessa proposta do MSP, do Mônica, e eu acho que isso é transformador para o trabalho dele. Eu acho que só tem a somar, e espero que no futuro a gente tenha essas dificuldades também, que o Maurício está tendo hoje, porque eu acho que vai transformar positivamente a personagem. Sim. Aí, Veríssimo, eu quero falar, porque assim, eu sei um pouquinho dos bastidores, a gente fala também, é bom também falar dos sustos que acontecem, né, durante a produção. E eu quero que o Veríssimo fale, porque deu trabalho fazer essa Marieta impressa, né? Ele estava com todo o arquivo dele, com as tiras em alta resolução, o computador deu pau, né? O jeito do backup aqui, eu conselho sobre guardar arquivos eletrônicos, pode me consultar depois que eu dou umas dicas. Eu quero saber, conta aí, Veríssimo, como foi que você realmente quase que tem um troço, né? Porque assim, quando a gente coloca na internet, a resolução é menor, o arquivo original, né, é maior. Então, para impressão tem que ter esse arquivo original, né? E aí, Veríssimo, de repente, quando já estava pensando em imprimir, aí o computador fez aquela brincadeirinha que geralmente acontece, né? Chatinha, assim, que nos leva quase a ter um infarto. Mas eu estava planejando campanha do Catarse já, como seria o visual das coisas. Nas vésperas, assim, aí Murphy influenciou, né, com a sua lei, Murphy, a famosa lei de Murphy. O que pode dar errado, com certeza dará errado. Mas eu fui ingênuo, assim, eu arquivei os arquivos em alta resolução todos no único dispositivo. O arquivo pifou, né? Mas até então não fiquei tão estressado porque eu pensei em tentar recuperá-los, né? Levar numa loja especializada e tentar recuperá-los. Só que eu fui aqui em todas as lojas em Natal e não consegui. Né? Fui em lojas especializadas em recuperação de arquivos, tentaram via softwares, tentaram de todas as formas possíveis, mas não conseguiram. Mas eu tive uma indicação que foi preciosa. Disseram, Veríssimo, para você recuperar esses dados, o HD vai ter que ser aberto hermeticamente, sem influência de oxigênio, de ar, né? E eles vão ter que pegar o disco físico e magneticamente fazer uma cópia desses arquivos com outra agulha. Então não foi brincadeira não, ele quebrou de uma forma assim impossível de recuperar. Isso não é feito em Natal, só em São Paulo, numa loja especializada, numa empresa muito especializada. E o custo é altíssimo, não é barato fazer isso, é muito caro. Aí eu pesei, né? Caramba, investir. Tem essa solução. Só tem essa solução, só que o custo de recuperação é altíssimo. Mas eu pensei, né? Apesar de ser um hobby, eu investi muito tempo e energia em Marieta. Será que valeria a pena não seguir adiante? Ou eu pararia o projeto, porque sem os arquivos em alta eu não ia prosseguir, né? Eu queria muito ter esse acervo completo. Ou então eu iria investir nessa recuperação. Aí eu optei por investir. Aí a recuperação foi feita em São Paulo e me mandaram a posterior. Aí só depois desse período aí que durou meses, não foi, Juliana? Durou meses. Aí a gente conseguiu ter os arquivos de volta. Eu fiz backup em 4 locais diferentes. Depois do sujo. Façam backup, certo, pessoal? Façam cópia de segurança.
Oi? Todo drag, Google Drive, claro. Na nuvem ainda não, Tati. Mas farei isso. Se você falar é um sinal. Se você falar isso agora é um sinal. Eu farei isso. Ano passado você falou disso, aqui mesmo. Foi, eu comentei porque já foi um processo antigo. Durou meses nessa recuperação. Mas felizmente conseguimos recuperar e viabilizar a via impressa, né? Foi um sufoco, mas achamos a solução. Com prejuízo de algumas cifras, mas achamos a solução. O importante é que está o filho na mão, né? Exatamente. E aí vocês fizeram a campanha, conseguiram, né? Fazer a campanha do Catarse, foi bem sucedida, né? E aí também conta um pouquinho dessa experiência aí da campanha do Catarse. Como foi também convidar os artistas, todo mundo que vocês convidaram para fazer as ilustrações extras, né, para entrar no impresso, todo mundo aceitou assim de boa, teve gente que deu aquele, Veríssimo, muito obrigada, eu gosto muito da Marieta, mas por enquanto não posso participar. Conta aí um pouquinho como é que foi isso aí. Da campanha como um todo. A campanha do Catarse, acho que principalmente o processo dela, desde o início, a gente pegar o visual, o orçamento, tudo que ia ter, e assim foi meio sufoco, nosso medo do vai dar, não vai dar. Eu tava com medo não, tá tranquilo. Fechamos nosso coração, assim, no período que ficou lá. E foi difícil. Eu chegava, eu tava caindo os cabelos já. Vixe, olha. Eu usava rabo de cavalo, já sei. Olha o que aconteceu. Mas assim, é porque é engraçado essa coisa de rede de financiamento coletivo. Quem já fez uma campanha sabe como é, viu? Esse é o grande problema, né, Milena? Esse é o grande problema. Quem não fez a campanha e vai fazer a primeira, como era o nosso caso, nós já colaboramos com alguns parceiros, já participamos de campanha, mas assim... com o nosso material fazendo parte de coletâneas, como algumas que Milena fez via Catarse. Mas assim, a gente... Visualizando a Fronteira Livre. Exato, visualizando citações e o Fronteira Livre, mas nunca havíamos gerenciado uma campanha. E a gente tem aquela visão romântica que o processo era lindo, né? Você ia colocar lá a campanha e leitores iam achar fantástico e iriam lá e dizer, não, eu quero apoiar, por favor, me deixa aparecer o livro. E no processo a gente descobriu que não é isso. No processo a gente descobriu que é o seguinte: o Catarse, que é a plataforma, ela se mantém basicamente não pelo Catarse ser o Catarse. É lógico que tem os fenômenos onde isso acontece, mas basicamente a campanha ela é viabilizada pelo seu network, pela sua rede de contatos ou pela sua potência de divulgação. Como você consegue alcançar pessoas novas. E tanto um processo quanto o outro é muito cansativo. Você tem que ficar... Quando é amigo, a gente fica lembrando. Quando a pessoa deixa de ser amiga, a gente está incomodando. A gente tem que ficar constantemente divulgando para as pessoas. Cara de pau mesmo. Cara de pau mesmo. Eu não conhecia cara de pau durante a campanha. Era assim, publicação sair marcando todo mundo, era mandando mensagem direta, visualizado, não respondido. Chegou uma nova vez que eu vou mandar de novo. Vamos dar... Era uma máscara ali, já não estava nem vendo mais nada. Agora, a gente também ficou felicíssimo, Milena, porque é claro que nós não éramos mal educados, não mandávamos uma mensagem todos os dias, a gente mandava sempre com o máximo de educação possível, né? Tentando escrever meu texto, deixar muito claro e curto, para não incomodar a pessoa. Tem que ter cara de pau, mas também não pode ser invasivo, ofensivo, entendeu? Tem que ter bom senso. Você tem que, porque tem gente que faz isso e não aconselho de jeito nenhum a fazer. Tipo assim, chega para Veríssimo, rapaz, você apoiou a campanha de fulano, porque não apoia a minha, entendeu? E tem gente que faz, e é muito chato. Então, assim, fulano, você apoiou a campanha de fulano com R$100, porque a minha você só apoiou com 10, só quer o PDF. Tá entendendo? Acontece, e não façam isso, por favor, gente. Isso é falta de educação. Mas nesse processo a gente ficou muito feliz, porque a gente tentando manter esse tato, o que aconteceu na prática? Na prática, das centenas de contatos que fizemos, apenas um colega, ele voltou para mim com uma mensagem também muito educada, dizendo, Veríssimo, gosto muito do seu trabalho, mas está me incomodando as mensagens. Aí eu falei para ele na hora, né? Maldito? Não falei maldito não. Falei, não, tranquilo. Estou tirando você aqui da nossa mala direta, felicidades e obrigado por me falar, né? Não bloqueou a mensagem nem nada, ele entrou em contato comigo. E perfeito, até hoje não mando mais mensagem. Mas só uma pessoa fez isso comigo, incrível, eu achei incrível isso. Né?
E só foi sincero, né? Sim, foi sincero, educado também. Educado. Mas assim, eu esperava mais. Porque como a divulgação era muito constante, eu já estava esperando isso. A gente fica com o pé atrás. É porque assim, a gente faz a campanha, sabe que os dias estão passando e tem aquela meta para bater, e aí quando chega aquele momento do desespero, que caramba, ainda tá sei lá, ou na metade, ou nem chegou na metade, e sabe, tá acabando, né? Então a gente tem que realmente fazer das tripas coração, e vocês, eu falei, Veríssimo, tem que ir jornal, tem que ir em rádio, tem que sair bater em todas as portas. Tem gente que você nunca viu, aí você nunca, sei lá, faz 10 anos que não vê a pessoa, aí manda e-mail, ou liga aí, fulano, tudo bom, tudo bem? Ó, tá com a campanha no cartaz, tá, por favor, 10 reais. Milena foi... Não dá nada não. É porque você passou batendo na mala direto então, Tati. Tá vendo? Mas no próximo, Marieta, você vai ser a primeira. Ela já vai. Mas Milena... Não faça isso não. Milena foi consultoria preciosa, porque naquela insegurança do começo do processo, a gente ligava para ela no meio da noite, Milena, sobre isso, né? Eu encontrei no penúltimo dia, estava lá, Veríssimo, entregando uns negócios, aí ele... Renato, você já contribuiu para o Flávio mais cedo. Aí no de noite, vai. Não faz assim não. Não, tô brincando, mas já tá já consolidado. Renato tá de zoeira, ele foi parceiraço do projeto. É porque assim, no Catarse tem gente que só apoia quando vê que o projeto vai dar certo. Vai financiar. Né? Só que se a pessoa fizer isso, pode ser que nem role, porque assim, são os apoios iniciais que fazem com que outras pessoas que não lhe conhecem queiram apoiar, né? Exatamente. Então assim, a gente precisa realmente mais dos familiares e dos amigos no momento inicial, que é para as pessoas verem que, caramba, tem gente querendo, né? Parece que vai dar certo. Olha, né? Já tem um montantezinho aqui, já está 5%, já está 10%. Cleidemir quer fazer uma pergunta? Eu quero só saber se em algum momento vocês que se envolveram com isso e estão envolvidos com você, principalmente com o Catarse, se houve um caso de não adiantar o processo, esbarrar em algum ponto, até pelo fato de apoio mesmo. Houve casos desse tipo? Eu vou até falar com a experiência do Visual das Citações, que foi em 2012. Primeira pessoa de Natal a fazer Catarse fui eu. Só que era uma equipe grande, 26 artistas do Visual das Citações. E aí eu mandei e-mail para todo mundo e falei, pessoal, olha, eu desde o começo eu falei que eu mesma não tinha condição de pagar vocês. Nem estou me pagando, nem tenho como pagar vocês. Se eu fizer um projeto Catarse e colocar, além do valor da impressão, o valor para pagar vocês topam me ajudar na campanha? Aí a pessoa, beleza, beleza. Aí deu 17 mil quebrado, eu arredondei para 20 mil, porque tinha que ter os 13% da do Catarse, né? Só que foi a primeira decepção, porque os próprios artistas integrantes do projeto, desses 26, vamos dizer assim, eu contei com 6. Teve gente que estava no Twitter, via Twitter, nenhum RT dava. E essas pessoas foram as primeiras a me perguntar, quando terminou o projeto, foi bem sucedido, vai me enviar quando os exemplares? Entendeu? Então, assim, também é um jeito da gente conhecer os nossos colegas, colegas amigos, né? Porque, assim, tudo bem que a pessoa... porque uma das formas de ajudar não é só o dinheiro, é você também divulgar, ajudar a fazer a divulgação. E, infelizmente, né, numa coisa bem bestinha, como a campanha do Catarse, a gente descobre que muitas das pessoas querem comer o bolo, mas não querem ajudar a preparar, né? Em todo canto, então, assim, mas assim, era para eles também ganharem dinheiro, né? Eu tive sorte, porque quando eu fiz essa campanha do Catarse, ainda tinha uma modalidade, porque agora eles botaram o Flex, né? Mas antes tinha uma modalidade que era assim, se você, porque eu botei a meta realmente, era uma meta alta, 20 mil.
E aí, se você não conseguisse, tipo, faltando acho que 15 dias, você entrava em contato com o pessoal do Catarse, aí dizia, ó, eu vou refazer o projeto, colocar uma meta menor. Aí tinha que fazer um outro vídeo e no texto você tem que explicar por que você estava diminuindo a meta, o valor da meta, né? Aí eu sei que desses 20 mil ficou 6 mil, foi 6 mil, que aí é só gráfico, e fazia parte, porque também tinha post, né? Tinha os postais, tinha marcador, tinha outras coisas. Aí deu 6 mil. Aí desses 6 mil a gente conseguiu 8 mil e um quebradinho, né? Passou um pouquinho da meta. Agora, para eu conseguir, viu, chegar nisso, foi ralando bastante. Agora, se eu tivesse a ajuda dos 26 artistas, não teria sido tão difícil. Agora, teve gente que chegou para mim e disse assim, né? Porque eu tenho vergonha de pedir. Eu disse, você acha que eu também tenho vergonha de pedir, mas pedi, porque o projeto não era só meu, como eu disse a todo mundo, o projeto era da gente, né? Eu escrevi os roteiros, mas eu sozinha não podia fazer, eu estava contando com todos aqueles artistas, né? Aí assim, deu um pouquinho de tristeza na época, né? Até teve uns artistas de fora também, assim, não daqui de Natal, né? Que também eu pensei também que ia ajudar, mas não ajudaram em nada. Mas são experiências, né? São experiências. E o Catarse é assim, se você não planeja, se você se você fica muito tempo, tipo assim, você posta alguma coisa numa segunda-feira, na sexta-feira você não colocou nada, não acrescentou nada, diz assim, pessoal, ó, quando a gente chegar a R$1.000, a gente vai divulgar tal coisa. Quando a gente chegar, sei lá, 20% da meta, a gente divulga a capa. Então tem que estar sempre pensando em alguma coisa nova para estimular as pessoas que ainda não conhecem você, não conhecem seu trabalho, a apoiar, né? Porque tem muita gente ali no Catarse que já vem apoiando, tipo assim, tem um projeto de quadrinho, a pessoa já apoia, né? E também você não pode ficar só esperando que, tipo assim, Sidney Guzman, Paulo Ramos, ou algum dos nossos quadrinistas mais famosos, né? Um pouquinho mais abastados. Fulano é meu amigo, com certeza ele vai me apoiar. Não funciona assim, né? Não funciona assim, porque a gente também tem que entender, foi como eu falei também para outras pessoas, outros amigos, eu disse, ó, se eu tivesse grana, eu apoiava de todo mundo, mas eu não tenho, então eu tenho que escolher, às vezes eu até apoiava assim, tipo, 3, no máximo 3 no mês, 2 ou 3, né? Mas as pessoas levam pro lado da, tipo assim, como eu falei, Veríssimo, você apoiou o meu, não vai apoiar, porque não está apoiando o ditado, tá entendendo? E não é para fazer isso, porque às vezes, aí até a pessoa fica constrangida, né? Caramba, eu só pude, tem gente que só pode apoiar R$15, minha gente, né? Poxa, apoiou R$15, apoiou um, aí o outro mês apoia outro, aí é chato você chegar e dizer, fulano, ó o meu, olha o meu, você apoiou de fulano, olha o meu. Tem gente que faz isso? Tem. Sério? Sério. E tem gente que cobra de Sidney Guzman. Sabe? Então, assim, é feio isso. Você apoia o que você quer, né? Agora, o importante é que as pessoas conheçam o seu trabalho. Você faça a divulgação, né? E não chegue cobrando dessa forma. Então tem as formas como a gente chegar, né? Aí eu falei, Veríssimo, até disse, Veríssimo, o ideal era que você tivesse feito a campanha um pouquinho, com a meta um pouquinho menor, com preto e branco, e aí se batesse a meta, a primeira meta estendida era colorido, né? E aí Veríssimo, mas é porque a trilha da maleta não funciona se não for colorida, né? Mas assim, a fome está alta, todo mundo estava torcendo ali para que Veríssimo conseguisse, né? A gente estava lá, estava estimulando, mas foi brabo, né, Veríssimo? Foi quando a gente fez o encontro lá no Quadrinhos, lá de Geraldo Borges. Foi Veríssimo, Raíssa, Bulhões e eu, né? Raíssa também teve uma experiência que foi o que deixou o Veríssimo mais aliviado. Ela disse que o dela era 15 mil, né? E em uma semana ela conseguiu, parece que era 10 mil, e em uma semana ela conseguiu fechar em 15 mil, foi? Eu não lembro a cifra, mas foi muito além da meta. Aí Veríssimo até ficou mais aliviado, né? Raíssa, ela tem um poder na internet muito
E o livrinho dela também estava relacionado à igreja, né? À religião. Aí nisso foi mobilizando, né? E aí Veríssimo foi para a rádio, né? Foi para as escolas, foi para a televisão e é assim mesmo. Você não tem que esperar a imprensa ligar para você, não. Você que liga. Você diz, tô com um projeto assim, assado, tal. Pode fazer uma matéria comigo, pode ter uma pauta comigo, entendeu? E o autor, eu acho que ou qualquer pessoa que queira tentar um projeto desse tipo, tem que trabalhar também a cabeça para o seguinte, você não é o que vai ter o poder de decisão de viabilizar ou não. Essa decisão não é sua, pertence aos terceiros. Pessoas que querem apoiar o nosso projeto. Então você não tem esse poder. Dito isso, então a gente tem que entender o seguinte: você pode não viabilizar, só que você tem que fazer uma escolha. Mesmo se não for viabilizar, você vai até o final da campanha ou não. Então chegou numa fase que a nossa campanha, ela começou com um fôlego bom, né? Começou com muitos apoios. Só que depois ela estagnou, ela estacionou. Isso em função do período do mês, tudo influencia, né? Se afasta da data de pagamento de salário, tudo isso influencia. Só que estagnou de uma forma que a gente ficou muito preocupado. Aí nesse meu período, quando a gente estava pensando que não iria acontecer, a gente teve que dizer para a gente mesmo assim, o seguinte: eu posso não viabilizar, mas eu vou fazer o máximo que eu puder para viabilizar. Não importa mais se vai ser publicado ou não, mas eu quero saber que no final disso tudo, eu divulguei do primeiro dia até o último. Então o importante para mim era isso, não era viabilizar, era saber que eu trabalhei. Então acho que essa escolha que quem quer fazer esse tipo de campanha tem que ter na cabeça bem clara, né? Tem que ter. Não é viabilizar a campanha, é mostrar para o apoiador que lhe apoiou que você fez o possível o tempo todo. Né? Justamente. Mais uma. Agora para Veríssimo. Pela lógica, Ju foi influenciado por você. Pela lógica. Agora, quem influenciou você a trabalhar com quadrinhos? Eita, essa é uma pergunta complexa, viu? Essa é uma pergunta bem complexa. Juliana, é verdade, sua impressão é verdadeira. Assim, faz muito tempo que os presentes de aniversário de Juliana são história em quadrinhos. Né? Eu escolho para ela e mostro para ela se ela achar interessante. Aí ela acha interessante, não, eu já te mostro que dou, né? Eu passo no Tência, eu sempre consigo ganhar o quadrinho antes do meu aniversário. Mas peraí, tem um parênteses aqui. Esses quadrinhos são você que escolhe? Ou você diz assim, pai, tá vendo esse autor aqui, esse artista aqui? Ou ele que chega assim, querendo já me influenciar? Eu já escolhi seu quadrinho do ano que vem, viu? Aí a pessoa fica o ano todo morrendo. Vixe Maria, Veríssimo. Passando na prateleira assim, será que é esse? Será que é ele? Sim. Pressão, né? Pressão. Mas acho que até agora tá tranquilo, né? Não errei nenhum não, né? Não, de jeito nenhum. Mas você dá de presente, você também não é? Um deles coletivo. Um deles a gente terminou de ler juntos, assim, porque eu também não tinha lido, a gente terminou de ler juntos esperando a consulta do dentista dela. A gente sentou lá e leu juntos. Aí a gente teve que ter, porque era Fábio Mui e Gabriel Bar e Detriper. Então a gente teve que ter cuidado para não chorar no final. Eu não chorei, eu suei pelos olhos na mesa no banco lá esperando o dentista. Eu não chorei, cara. Então essas esperas sempre rende coisa boa, né? Leitura junta, ideia para fazer a tirinha da Marieta, né? Coincidiu com o final, porque era tão bom o quadrinho que a gente... vamos esperar para ler isso em casa? Vamos ler aqui, a gente quer ver como é que acaba essa história, né? A gente acabou lendo junto. Ju, diga os top 3. 3 já lembra? 3? Lembra? Day Tripper e quais mais 2, certo? 3 sombras. 3 sombras, mas eu expliquei quando você falou isso. Day Tripper. O que você está lendo agora? 2 irmãos. Também do Fábio Mui e Gabriel Bar. Excelente. E os primeiros. Você não pegou. Caramba, é uma viagem bem onírica, um quadrinho com formato bem grandão. Eu não vou lembrar do título agora, que é uma arte pintada. Eu tava ficando com medo que acho que 3 ou 4 primeiros falava sobre a morte. Sempre. E assim foram acho 4 anos consecutivos falando de morte ou de separação entre pai e filho. Eu tava muito assustada. Só ver um pouquinho da narrativa. Não, eu acho que tá primeiro já dizia a menina, escolheu o seu presente já. E a menina ficava quase um ano, quase morrendo. Aí eu... Não, mas sério, eu tava assustada porque assim, eu passava por um sinal, né? tenso. E assim foram 4 anos consecutivos, eu acho, foi separação de pai e filho.
isso. E assim, como lidar com a morte, aí tinha em um quadrinho era a visão do filho, em outro quadrinho era a visão do pai. E eu falei, papai, peraí. Tá de sacanagem comigo, né? Mas assim, só passou essa fase, eu tô mais. Não sabe, ano que vem você não sabe o que eu guardei pra você. Cuidado, porque ele já escolheu o presente. Aí, sobre a sua pergunta, minhas influências pessoais, Eu quero ir banho, pode ir. eu comecei lendo quadrinho norte-americano, quadrinho lá nos Estados Unidos, como toda criança, né? Assim, Disney, Marvel, DC e Maurício de Souza. Não saí da fórmula básica da infância da minha geração, né? Anos 80. Anos 80. Disse minha idade, Mas aí eu tive uma feliz descoberta, assim, porque no bairro onde eu morei, era um bairro de periferia, é um bairro de periferia, Cidade Nova, eu cresci lá, e um colega meu, assim, ele tinha um amigo em comum. A gente na infância, eu tinha 12, 13 anos, ele disse, rapaz, lá perto de casa tem um cara que é quadrinista, um cara que faz história em quadrinho. Vamos lá ver o trabalho dele? Eu disse, você é um mentiroso. Como é que vai ter quadrinista aqui morando no bairro? Quadrinista não deve nem morar nesse planeta. Deve ser os cabos especiais que vivem lá no espaço, né? Porque na minha cabeça de criança, história em quadrinho é uma coisa mágica. Aí eu entro na casa desse cara que hoje é um padrinho de Juliano. Chego lá, vejo ele debruçado na prancheta, né? De bruços na prancheta, trabalhando, que é Gilvan Lira, um artista local fantástico. Ele trabalha tanto na área das artes visuais com pintura, quanto nos quadrinhos. Muito bom o trabalho dele. E a partir daí foi o gatilho, porque Gilvan, ele me indicou outros materiais. Quadrinho europeu, sinalizou alguma coisa de quadrinho japonês mais sofisticado, não esse mangá de massa. Quadrinho nacional, que eu conhecia muito pouco, infelizmente conhecia muito pouco, não sabia que nos anos 70 se fazia tanto quadrinho quanto quadrinho que vem de fora. Eu não tinha esse conhecimento, até pela pouca idade, né? E isso aí me abriu portas. A partir daí eu comecei também a pesquisar. Puxou Maturi, né? Maturi, que é um projeto, um grupo de pesquisa de história em quadrinho que também é atuante aqui desde os anos 70, eu também não sabia. E isso aí foi ampliando o lex. Consequente, olha só, tá com a Maturi mais nova aí, a Maturi de comemoração. Que é a coletânea, né? E a partir daí é engraçado, né? Quando você encontra um quadrinista, você automaticamente encontra os pares, você encontra os parceiros. Aí a partir daí eu comecei a conhecer, aumentar minha rede de contatos nos quadrinhos, comecei a contribuir com fanzines, que é uma coisa que hoje em dia não está tão em voga, né? Está um revival aí, mais de um quadrinho editorado no computador, né? Na nossa época era mais cru, né? Xerox, recortar a palavrinha e colar, né? Eu participei e colaborei com alguns fanzines. E a partir daí foi surgindo, né? Contatos, colaborações, foram aparecendo os primeiros trabalhos. E a gente começou a produzir. E eu comecei a ampliar meu leque de influências. Não tem assim uma coisa que eu diga que eu sou diretamente influenciado. Tem coisas que eu gosto muito. O trabalho do Will Eisner, tanto o trabalho teórico quanto o trabalho de quadrinhos dele. Quadrinistas italianos como Manara, gosto muito da narrativa dele, viu, pessoal? Da narrativa. Autores nacionais como Mozart Couto, que é um cara hoje que não está tão atuante. Não está tão atuante na feitura de quadrinhos, que ele trabalha mais com ilustração, mas na minha formação ele foi transformador, porque o que o Mozart fazia com um pincel e na arte final dele, né? No desenho na arte final dele, foi um dos mestres, né, do quadrinho nacional. Um dos grandes mestres do quadrinho nacional, me influenciou muito. Então, assim, esse encontro, além de Gilvan, que produziu os quadrinhos dele, né? Então, esse encontro para mim foi transformador, o que gerou esse leque de influência bem amplo, né? Esse negócio de Manara eu só lembro de Márcio Coelho, né? Que diz que fica observando os azulejos, eu disse, tá certo. Deixa pra lá, minha filha, Manara, deixa pra lá. Não vem agora não, só. Bom, Veríssimo, para encerrar aqui a última pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Eu vi que a Marieta, assim, como você é professor, né, tá chegando às escolas, e teve um teatrinho, teve uma escola que fez um teatrinho, que coisa bacana, foi livre espontânea vontade, assim, dos alunos que leram. Como é que funcionou? Foi uma sacanagem conosco. Fala aí, Ju. Foi, com certeza. Como meu pai dá aula... Você tem uma homenagem, foi uma sacanagem. Sacanagem gigantesca. Porque, assim, convidaram a gente, porque meu pai dá aula, escola de crianças, pequenininhos, aí ele levou para a biblioteca de lá. E as professoras começaram a trabalhar com ele em sala de aula. Aí o meu pai falou, filho, convidaram a gente para participar do como que chama? É o encontro literário. Encontro literário da escola. Aí eu,
chegamos aí várias crianças assim começaram a fazer perguntas e tal, bem legal. Aí abre a porta, aí entra a Marieta, a Morte, a Netinha e o Etezinho. Olhando pra gente, já tava com o olho cheio de lágrimas já. Você, eu não, você. Aí tipo, eu olho pra pai, eu olho pra... Não sei, a gente já tava, meu Deus. Mas isso é a perspectiva de Juliana, que ela foi comigo. Minha perspectiva é diferente, sabe por quê? Como foi? Porque dias antes, uma professora que tinha colaborado no Cartaz, ela entrou em contato comigo e disse: professora dessa escola, né? Aí eu descobri que eu sou leso mesmo, eu sou distraído, porque ela disse: Veríssimo, na minha recompensa não veio o post da Marieta, não veio o print. Aí eu disse: deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu fui olhar, não, porque sua recompensa não tem. Mas você nos deu tanta força, né? Porque ela mobilizou os professores, mostrou o trabalho dos professores, que eu vou levar um post para você, né? Aí chegou lá na escola no dia, já fui para a sala de leitura, ela me pegou pelo braço e disse: não, você vai passar dos professores, espera lá com Juliana. Aí eu fui pra lá e disse: ó, tá aqui seu post, obrigado. Espera um pouquinho que a gente tá terminando de organizar a sala. Aí ela pegou pra lá. Quando eu entro na sala com Juliana, eu vejo que ela pegou o post que eu levei, botou junto do outro, da recompensadora da professora que ela tinha pego, colocou lá decorando a sala, e ela tinha esquematizado tudo pelas minhas costas, ela fez uma decoração especial, fechou um negócio especial, e me enganou, que ela não me disse nada disso, então eu só vim descobrindo na hora. Aí eu coloco de misericórdia pra trazer as crianças com roupa da turma da Maria. Aí eu chorei mesmo, não admito. Olha aí. Isso foram... Deu pra segurar, explode o coração. E foi em duas escolas que aconteceu. A gente ficou muito feliz que foi em duas escolas, que a gente está fazendo itinerário aí nas escolas públicas, primeiro nas escolas públicas, né? E em duas escolas eu ouvi isso, a gente ficou muito feliz, porque na outra escola tem uma colega que ela trabalha comigo lá e na outra escola, então ela fez esse link. Sim. E lá ela tem um grupo de teatro e as crianças tiveram essa iniciativa também de querer fazer essa homenagem. Aí teve uns sketchzinhos, né, que pegaram as tiras e transformaram pra... Interpretaram as tiras. Que bacana. Muito legal. Então, assim, isso mostra, assim, quando os professores... É por isso que eu também bato na tecla de que a gente realmente tem que levar os quadrinhos para a sala de aula. Eu fui conhecer a escolinha lá, Cristal, do distrito de Colbert, em Veracruz, né? As crianças super, hiper curiosas e querendo conhecer o trabalho, mas o que eu achei mais incrível mesmo, porque eu também levei um dos meus livros de poesia, e quando eu perguntei assim, vocês lêem quadrinho? Mas quando foi assim, vocês gostam de poesia? E era todo mundo, era menino, menina. Eu achei tão incrível, né? Porque dentro da prosa e poesia, quadrinho, assim, tipo, a poesia para meninos, tem quantos anos eles, Cristal? 9? De 9 a 17. 9 a 17, né? Então, assim, tão jovens, e a maioria já gostava mais de poesia do que de quadrinhos, né? Então, assim, isso é para ser estimulado. E eu tenho certeza que tem o dedinho de cristal também aí, né? Então, assim, temos que levar os quadrinhos para a sala de aula, porque, ó, acontece isso, e é bonito isso, entendeu? A professora trabalha, os alunos se envolvem, se interessam pela linguagem dos quadrinhos, né? E além de ter o contato do autor, do artista com as crianças, com os adolescentes, ainda tem esse feedback maravilhoso, né? Porque, ó, com certeza, assim, eu entendo porque o Veríssimo chorou, porque deve ter sido emocionante, né? Chorei pouco, né? Chorei muito não. Mas assim, você chorou, você foi emocionante. Mas pegando o gancho do que você está dizendo, que é muito relevante, é essa coisa do contemporâneo, né? A criança, mesmo a criança em ensino fundamental ou indo para o ensino médio, ela tem muito acesso à informação. Mas a importância do professor ser um filtro para esse acesso, né? Isso. Porque muitas crianças podem saber de tanta coisa e nem saber que existe chão em quadrinho, nem saber que existe a mídia das tirinhas, né? Então isso aí é meio que descoberta para eles. Muitos deles, eu fiquei muito feliz porque muitos pais de alunos chegaram para mim e deram retorno e disseram: Veríssimo, quando ele vai dormir, meu filho pede para que eu leia tirinhas para ele. Isso é fantástico, né? E ele não sabia nem que existia tirinhas antes disso, né? Então, informar e estimular é muito importante. Então, agradecer aqui. Peraí, alguém tem mais alguma pergunta aí na plateia? Alguém quer fazer alguma pergunta? Renato? Não. Eu estou aqui só admirando. Está só admirando? Bom, então agradecer aqui a Ju, né? E a Veríssimo, tá? Por compor aqui a mesa, falar aqui um pouquinho sobre a Marieta. E quem ainda não conhece a Marieta, tem para vender R$30, né?
tá aqui embaixo ainda. Vamos fazer uma sessãozinha de autógrafo agora. Tem gente que tem, ainda não tem autógrafo, né? Então vamos fazer uma sessãozinha de autógrafo. Agradeço aí a todos, né? Que valeu, foi um prazer imenso, pessoal. E tá por né, aparecer aqui para prestigiar. Obrigada, pessoal. Boa, já chegando a boa tarde ainda, né? Renato Medeiros, sou quadrinista, faço parte do coletivo Quadro 9, participo de algumas edições de HQs como Cidade Asfixiada, que eu acho interessante vocês conhecerem. Trabalho já há algum tempo com quadrinhos, desde a década de 80, com fanzines primeiramente, e depois de algum tempo tive que parar para começar a estudar para formação acadêmica, né? Eu sou professor também de filosofia. As minhas histórias geralmente têm como principal fio condutor a filosofia, na qual eu exercito alguns tipos de pensamento que eu acho interessante sobre o ser humano, máquinas, a ficção científica em geral. Outro gênero que também me agrada é o terror. Eu espero que nos conheçamos mais, né? E que tenhamos outras oportunidades de mostrar outros materiais relevantes para vocês. Recentemente lançamos no Meteor o Maldito Sertão, que eu espero que vocês curtam.